Existe uma web novel que não é muito popular, ela se chama 3 Maneiras de Sobreviver ao Mundo Destruído. Essa novel possui mais de 3.000 capítulos, e desde seu lançamento, uma única pessoa persiste em continuar lendo ela, e esse é o nosso protagonista. Indo para sua casa depois do trabalho, ele está lendo essa novel, e durante 10 anos acompanhando ela. Hoje ele vai ler o último capítulo, só que nesse momento ele não faz a menor ideia, pois no dia que ele terminou de ler essa novel, onde ele foi o único a acompanhá-la durante 10 anos, ele se depara com vários acontecimentos dentro desse trem, acontecimentos esses que ele conhece muito bem. Foi nesse dia em que o mundo da novel se tornou realidade, e a vida dele mudou, pois ele é a única pessoa que sabe o que vai acontecer nesse novo mundo. O nome dessa novel é 3 Maneiras de Sobreviver ao Mundo Destruído, e quando nosso protagonista abre o último capítulo, ele fica meio desapontado, pois apenas tem um pequeno texto no capítulo que deixou ele muito ansioso e que ele estava esperando por 10 anos. E o prota ele fica se perguntando se é só isso mesmo e várias vezes ele fica atualizando a página para ver se não é apenas um bug do site, mas depois de várias tentativas ele percebe que é só isso mesmo. O nome do nosso protagonista é Kim Dok-ja. Os pais deles foram tão sem vergonha que o significado do nome do prota é filho único. E toda vez que ele vai falar seu nome o pessoal pergunta se ele é filho único e sempre o prota tem que explicar o porquê os pais dele colocaram esse nome nele. E a mentira que os pais deles falaram sobre o significado desse nome é que ele pode viver como um homem forte, mesmo quando ele estiver sozinho. Mas na realidade, o prota vive a vida dele normal. Ela é bastante comum e também muito solitária. Só que depois de um tempo, o pessoal já se acostuma, então ele fica despreocupado. Em resumo, esse é o prota. O hobby de nosso garoto é ficar lendo web novels. Ele sempre faz isso quando está voltando para casa. Só que no dia de hoje, quando ele está voltando para sua casa, o dia está um pouco diferente, pois nesse momento, uma pessoa fala com ele e disse que ele vai ser sugado pela tela do celular. Quando ele vai olhar, é uma garota que está falando com ele. E essa garota é sua colega de trabalho. Seu nome é Yo Sandia. Isso deixa até o prota com cara de espantado, pois não imaginaria que ele iria encontrar ela nesse lugar. Conversa vai e conversa vem. Ela se ajeita e senta do lado do prota. E o coração do nosso garoto começa a bater um pouco mais rápido. E sim, meus amigos, o nosso prota parece que é virgão. Então ele pergunta se ela pega sempre o metrô. Ela diz que não, pois sempre vai de bicicleta para o trabalho. Mas no dia de hoje algum infeliz rouba a bicicleta dela. E o prota, conversando com ela pela primeira vez que eu falo é uma conversa decente, entende porque ela é bastante popular no trabalho e porque todo mundo gosta dela. E esse é o motivo desse dia ser diferente até o momento, pois é a primeira vez que ele fala com ela cara a cara. Nesse momento, ela começa a falar em espanhol, e o prota fica sem entender. Então ela diz que está estudando uma nova língua, e o prota fica até surpreso, pois ela é esforçada. No caminho para casa, ela está estudando, já ele está lendo uma novel, então ele tem absoluta certeza que a realidade deles dois é totalmente diferente. Só que ela fica curiosa em saber o que ele está lendo, pois quando ela chegou, ele estava muito focado nesse celular, mas rapidamente ele tira o celular do alcance dela. No entanto, ela conseguiu ver alguma parte e pergunta se ele está lendo uma novel, e o prota já dá aquele migué, falando que ele está estudando coreano. A moça, por sua vez, fala que gosta de ler novels, já leu até algumas, e quando ela fala o nome dessas obras, o prota fica com essa cara de espanto, pois a obra que ela leu é diferente das obras que o prota lia, e que você e eu lemos. Então ela pergunta qual é o autor que ele mais gosta, e o prota já fala que ela não conheceria mesmo se ele falasse. No entanto, o prota nunca pode revelar para ela que ele está lendo uma obra fracassada. O hobby do nosso garoto é, sim, ler novel quando está voltando para casa. No entanto, a obra que está no celular dele nesse momento é uma obra que dá um pouco de vergonha, pois durante 10 anos ele é o único leitor dela, e ele fantasia essa novel na sua mente várias e várias vezes. O prota só está lendo essa bodega durante 10 anos porque é algo que significa muito para ele. Ele leu esse material desde quando estava no fundamental, leu também quando ele falhou no vestibular, e foi para a universidade que não era tão prestigiada. Ele leu quando ele fez uma besteira e teve que servir no exército, e continuou lendo quando ele foi contratado por uma empresa para trabalhar como terceirizado. O prota ele nem acredita que o autor demorou 10 anos para completar essa nova, onde tinha apenas uma pessoa lendo. No entanto, ela nem sempre foi assim, pois quando foi lançada no capítulo 1 teve 1.200 visualizações, mas no capítulo 15 as visualizações despencaram. Em outras palavras, essa novel foi feita para o nosso prota. Nesse momento, o prota tenta mudar de assunto e comenta que já faz um ano que eles entraram na empresa e fala que o tempo voa. E não é que funciona mesmo.
Ela esqueceu completamente a pergunta. No entanto, o prota nesse momento comenta que o contrato dele está acabando, e a mulher ela não entende. Aí ele se lembra que nesse período ela foi contratada e promovida, já ele não. Isso que dá ficar lendo o dia inteiro. E o prota vendo essa mulher, ele não gosta muito de admitir, mas sabe que ela é bastante esforçada, e que ele não fez bosta nenhuma para conseguir o trabalho, ele só estava lendo a novel dele. Então ela pergunta para o prota se pode mostrar o aplicativo que ela usa. Enquanto ela está falando isso, ele está pensando em outra coisa, ele está viajando e fica imaginando como seria a vida dele se o gênero da vida dele não fosse o realismo, e sim o fantasia. Então ele se pergunta se ele poderia se tornar o protagonista, e volta para a realidade e fala para ela que está tudo bem. Ela fica sem entender, é claro, mas ele continua falando e diz que nada vai mudar mesmo se ela mostrar o aplicativo para ele. Nesse momento, ele pensa alto, e está conformado com a vida de leitor dele. A garota que está do lado dele fica se perguntando o que diacho ele tá falando. E enquanto ela tá falando besteira para acompanhar o raciocínio desse maluco, seu celular começa a vibrar, pois nesse momento chegou uma mensagem. E quando ele vai ler essa mensagem, é uma pessoa agradecendo a ele. E quando ele vai olhar o remetente, é TLS123, que é o pseudônimo do autor. O prota ele fica bastante surpreso e se perguntando por que o autor está mandando mensagem para ele. Mas mesmo impressionado, eles começam a conversar e o autor agradece a ele e fala que só conseguiu completar a novel por causa da presença dele. E graças a isso ele até ganhou uma competição. O prota fica surpreso com isso e já manda mensagem dando parabéns ao autor e pergunta que competição foi essa. O autor diz que ele não reconheceria, pois é uma competição desconhecida. Ele fala também que a obra vai ser monetizada, e a monetização vai começar quando o epílogo for lançado no dia de hoje. Assim, o autor diz que gostaria de enviar uma coisa para ele e já pede o e-mail do prota. O prota está preso ainda na parte do presente, e o autor fala que só foi graças a ele que ele conseguiu concluir a obra, e que agora ela vai se tornar realidade nesse mundo. O prota não entende bosta nenhuma, pois ele ainda está pensando na monetização e em seguida já manda o e-mail para o cara e ele fica pensando que presente ele vai ganhar, e já pensa logo em dinheiro, pois é o nosso prota, ele tá liso. No entanto, não demora muito e o presente dele chega, mas quando ele abre o e-mail, tem uma mensagem do autor: caro leitor, a monetização irá começar às 19 horas e isso vai ser de grande ajuda para você, e eu te desejo boa sorte. Então, quando o prota vai novamente no site, na parte de favoritos dele, para ver a sua novel que vai ser monetizada, ele percebe que a página da novel não existe mais. Ele fica perguntando o que diacho está acontecendo. Nesse momento, nesse vagão de trem, as luzes se apagam, e todo mundo fica se perguntando o que diacho está acontecendo. De repente, o trem começa a ficar turbulento, e todo mundo entra em desespero, e fica se perguntando o que está acontecendo e se é um ataque terrorista. Só que olha o sorrisinho macabro dessa criatura. Após essa turbulência, o trem para. O prota pergunta para sua colega se ela está bem, e ela fala que sim. O prota tenta acalmar ela e fala que não foi nada, pede para ela não se preocupar. Nesse momento, o relógio passa de 18 horas e 59 minutos para 19 horas. O prota se toca, pois é nesse momento que a novel ela ia ser monetizada. Então, o condutor do trem dá um aviso para todos os passageiros, ele manda todos fugirem, e todo mundo já começa a entrar em desespero. A garota pergunta o que diacho está acontecendo, e ela está perguntando para o prota, que não sabe de bosta nenhuma também. Nesse momento, no meio de todo mundo, aparece um raio vermelho, e não é o Flash. Quando esse brilho diminui, o prota consegue enxergar a criatura que acabou de aparecer, e essa criatura já vem logo informando a todos. O serviço gratuito do Sistema Planetário 8612 terminou, o cenário principal irá começar agora. O prota nesse momento percebe que o gênero da vida dele mudou. No momento em que aquele bicho apareceu, uma pessoa gritou: é um Dokaebi. Esses bichos são criaturas místicas do folclore coreano. E foi isso que apareceu na cabeça do prota. O prota fica se perguntando por que ele tá pensando na cena da novel, e fica meio incrédulo. Mas essa colega ela fala Dokaebi dessa forma e pergunta o que ela falou. Percebendo a palavra que ela disse, ele tá achando isso impossível. Com 2 chifres pequenos e usando um pequeno chapéu, a estranha criatura fofa flutuava pelo ar. Ele era muito estranho para ser chamado de fada, muito mal para ser chamado de anjo, mas também muito calmo para ser chamado de demônio. É dessa forma que ele é chamado, Dokaebi. E essa é a descrição da criatura que está aparecendo na frente de todos. E essa criatura, a cada momento que passa,
ela vai criando forma, e o Prota vendo essa forma tá achando isso impossível e fica sem acreditar que ela está aparecendo nesse mundo. Esse é o Dokkaebi. Aparentemente ele é um bichinho fofo, e o Prota vendo essa criatura percebe que esse é o momento onde a ficção se tornou realidade. O bichinho fofo começa a falar, mas ninguém que está na frente dele consegue entender suas palavras, e todos ficam se perguntando o que é que esse bicho feio tá dizendo. Os malucos começam a tirar foto desse bicho, mas só o Prota sabe a real gravidade dessa situação, pois no mundo de As Maneiras de Sobreviver, foi essa criatura que iniciou tudo. E a colega que nesse momento está do lado dele diz que o que ele tá falando parece ser espanhol e pergunta para o Prota se ela tem que ir lá falar. O Prota já fica com cara de preocupado e pergunta para ela o que é que ela vai falar para essa criatura. Só que nesse momento ele começa a falar novamente, mas dessa vez todos conseguem entender o que ele está dizendo. Mas aparece um figurante e pergunta o que ele tá fazendo, e já vai falando para a criatura que ele está apressado e manda ela parar com essa brincadeira logo. A criatura diz que parece que eles não investigaram direito, pois todo mundo pensou que nesse horário todos iriam estar desocupados. O maluco pergunta o que diacho ela tá falando, e a criatura fala para todos se sentarem, pois ela tem algumas informações importantes para passar para todos. Todos os outros figurantes já começaram a gritar com a criatura, e mandam ela fazer o trem voltar a se movimentar. A garotinha que tá do lado pergunta para sua mãe se isso é um anime. O Prota vendo toda essa confusão tem certeza de que ele conhece. E como o nosso Prota ele é o Senhor Justiça, ele pensa em parar essas pessoas, pois elas não conhecem o perigo onde eles estão se metendo. Então ele fala para sua colega não mexer nenhum músculo, e ela fica confusa, sem entender bosta nenhuma do que ele tá falando. A criatura nesse momento já começa a ficar irritada e fala que geral é muito barulhento. Ele já manda todos ficarem quietos com essa cara de psicopata. Assim, o cocô do figurante que falou primeiro é estourado, e todo mundo ao redor vendo a massa encefálica do figurante saindo do local onde ela deveria ficar, eles começam a ficar assustados e ficam sem acreditar e se perguntando por que isso está acontecendo. Aí todo mundo nesse momento já entra em desespero, e a nossa criatura, com esse sorriso lindo, avisa para todos que isso não é uma filmagem, esse não é um sonho e nem um romance. E enquanto ela está falando isso, ela vai tirando a massa cefálica de todos apenas com o poder de sua mente. E nesse momento fala para todos os sobreviventes que a realidade que eles viveram até agora não existe mais. Assim o bicho continua com todo esse massacre. E o Prota que não estava acreditando que isso estava acontecendo, agora ele acredita 100% que sua realidade mudou. Depois do Dokkaebi se divertir um pouquinho, ele dá boas-vindas a todos, e fala que a vida de todos foi perfeita e que eles não pagaram por viverem. E com um sorriso psicopata fala que o mundo deles é incrível e diz para todos nesse momento que esses bons e velhos tempos acabaram porque nada é eternamente gratuito. E todo mundo que sobreviveu está cagando de medo. Nesse momento, um idiota tenta falar com o Dokkaebi. O maluco pergunta se a criatura está querendo dinheiro, e o maluco ainda continua insistindo, falando que se ele conseguir sair desse lugar vai dar para essa criatura o que ela quiser. Quando o doidão pensa que convenceu esse bichinho, pois o bicho falou que dinheiro é bom e ele gosta, então ele queima o dinheiro que está na mão desse maluco, deixando perplexo. O bichinho dá um aviso para esse cara: se você agir novamente dessa forma, eu vou tirar essa massa encefálica do lugar. Como o bichinho ele tá cansado da humanidade e ele não tá muito afim de repetir várias e várias vezes, ele vai logo mostrar para todo mundo. Seus chifres começam a crescer, e ele começa a passar pelo trem. Ele avisa logo: o canal B7623 está aberto. E nesse momento, para todos, uma janela de sistema aparece. A maioria fica se perguntando o que diacho é isso. Tem outros que já dão aquele sorrisão. E tem o nosso Prota, pois ele sabe muito bem o que isso significa. E essa janelinha que apareceu é uma mensagem avisando que o cenário principal já começou. Quando todos abriram essa mensagem, tá escrito: prova de valor, tire uma ou mais vidas. Categoria principal, dificuldade F, prazo 30 minutos, recompensa 300 moedas, falha morte. E o cabeçudinho, antes de sair, dá boa sorte a todos. Ele dá aquele sorriso e fala para todos mostrarem a eles uma história interessante. Dessa forma, ele some desse local, deixando todo mundo assustado e sem acreditar no que está acontecendo. E depois que esse bicho saiu, a amiga do Prota já tenta entrar em contato com a polícia, mas as linhas não estão funcionando. Ela entra em desespero e pergunta para o Prota o que eles devem fazer. O Prota tenta acalmá-la, pois a garota está desesperada. Então, o Prota lembra de um jogo que o pessoal da empresa fez, e ele pergunta para ela se ela já jogou alguma vez com eles. Sem entender, o Prota explica e fala para ela pensar que ela está nesse jogo. Ele vai explicar que todo jogo tem suas regras e que ela só vai precisar segui-las. Ela pergunta que regras são essas,
e o Prota fala para ela que isso eles vão ter que descobrir. Então, o Prota, olhando ao redor, tenta perceber tudo o que aconteceu. Tinha o Diabreté com suas antenas estendidas, uma galera espalhada pelo chão que já capotou, um assalariado coberto de ketchup e uma senhora fazendo uma ligação para Deus. O Prota nem tá acreditando nessa situação, mas ele não tem muita escolha. A única coisa que ele pode fazer é aceitar isso. Enquanto ele tá pensando nisso, algumas pessoas estão desesperadas tentando abrir a porta, mas o Prota sabe que não tem como fugir desse local. Então, ele começa a pensar em como ele vai fazer para sobreviver nesse mundo. Enquanto ele tá pensando, ele escutou uma voz, e essa voz está pedindo para todos se acalmarem. Então, ele chama a atenção de todos e pede a compreensão deles. Ele disse que todo acidente pode levar a graves casualidades e acabar ficando pior. Ele fala que vai tomar a liderança nesse momento, mas geral que está nesse local tá perguntando quem é esse maluco. Então, ele fala e mostra sua carteira, avisando que ele é o primeiro tenente ativo de um batalhão do exército. O Prota, com cara de espanto, reconhece essa pessoa, mas geral tá se perguntando por que ele falou de emergência nacional. Nesse momento, ele diz que recebeu uma mensagem falando dessa emergência e mostra para todos esse local, mas a maioria fica sem crista nisso e eles começam a fazer uma grande confusão. Mas o soldado fala que ele é de uma patente baixa e não tem muita informação sobre isso e a única coisa que ele pode fazer agora é só conter a situação. O Prota ainda tá parado sem fazer bosta nenhuma, mas ele ficou com uma coisa encucada na cabeça. Ele já tinha uma ideia de emergência nacional, mas o que surpreendeu ele foi outra coisa, e essa coisa foi o nome dessa pessoa, Leon Sang. Quando o Prota ouviu esse nome, percebe que conhece esse cara, pois ele é um dos personagens que aparece na novel que ele leu. Isso deixa o Prota com dor de cabeça, pois esse cara é exatamente como ele leu, mas tem algo estranho. O Prota não lembra que foi dessa forma que ele foi introduzido, pois quando ele leu, esse maluco só apareceu depois que o primeiro cenário acabou. Ele tá se perguntando o que está acontecendo nesse lugar. Enquanto ele tá pensando, geral já fica discutindo. Para acabar com a confusão, um maluco lá atrás fala que o primeiro-ministro está dando um anúncio oficial. Então, nesse momento, todo mundo olha seus celulares, e no anúncio, estão dizendo que áreas não específicas apareceram terroristas não identificados, mas o governo ele está fazendo tudo para lutar contra essas criaturas. O Prota ainda nem acredita que tá ouvindo isso, e aos olhos dele, isso tudo é ridículo, pois na novel, depois desse anúncio, aconteceu algo, e o Prota sabe muito bem o que vai acontecer. Enquanto o geral tá assistindo, todo mundo espanta com algo que aconteceu, pois o primeiro-ministro teve sua massa encefálica removida do lugar. Então, daquele sinal de estática, uma certa criaturinha aparece, e com esse sorrisinho fofo, essa criatura fala que isso não é brincadeira e que também não é um terrorismo. Então, a criatura pergunta se eles ainda não entenderam e se isso é um jogo para eles. E se eles continuarem agindo dessa forma, não vai ter graça nenhuma. As criaturas fizeram uma pesquisa e descobriram que os coreanos são ótimos em jogos, então ele decidiu fazer assim, aumentou a dificuldade. Nesse momento, o relógio começa a se mover, e esse relógio que estava de 24 minutos agora passou para 10 minutos, deixando todo mundo desesperado. E já vem com uma penalidade junto com esse aumento de dificuldade. Disse que se ninguém aparecer e capotar alguma coisa nos próximos 5 minutos, todo mundo nessa zona vai ser capotado. Todo mundo entra novamente em desespero, e a amiga do Prota tá agarrada nele, perguntando o que ela deve fazer, pois ela tá com medo. O Prota, vendo essa bodega, sabe que tudo tá indo conforme o roteiro, mas ele tá sentindo algo estranho, algo que não está certo, pois os acontecimentos não estão iguais ao que ele leu. O soldado não era para aparecer agora, a pessoa que era para estar nesse lugar não está, e o Prota está se perguntando quando é que ele vai aparecer, pois ele era para aparecer nesse momento. Mas nesse momento, uma pessoa toma um susto pelo fato de ter ouvido um barulho, e quando ele olha para o local, a porta do outro vagão está manchada de ketchup. Começa a gritaria desenfreada, mandando bloquear a porta para que os malucos do outro vagão não passem para esse. Quando o doidinho vai tentar bloquear a porta, algo impede que ele toque nessa porta. Todo mundo vendo esse maluco fica se perguntando o que diacho foi que aconteceu, pois ninguém consegue ver essa parede. Um aviso já aparece: sair não é permitido até que o cenário acabe. E o Dokaebi tá lá das câmeras para ficar um pouco famoso, avisando que tudo está interessante nesse momento. Para deixar todo mundo mais à vontade, ele resolve mostrar para todos o que está acontecendo em outro lugar. O que ele tá mostrando agora é a escola feminina da Coreia, e o que parecia calmo começou a ficar uma gritaria sem fim. E nós sabemos que onde tem mulher, a gritaria é enorme. Nesse lugar, ninguém foi capotado, e o tempo limite deles acabou. Então, o sistema avisou para todas que a execução do pagamento iria começar. Por isso,
Todas começaram a gritar. Vendo essa chacina, o prota fecha os olhos, pois ele não quer ver o massacre que está acontecendo. As meninas tentam correr, mas isso não adianta, pois são capotadas. Geral que tá vendo isso fica em choque. Alguns não estão acreditando e outros estão revoltados. Mas de repente, veio uma cena diferente. Uma pessoa está capotando sua colega só para poder sobreviver. E geral vê essa cena e percebe que aquela bola de pelo branco estava falando a verdade. Essa garota é a única sobrevivente desse lugar e seu nome é Li Jiai. E ela cumpriu esse cenário. Acabando essa apresentação, a bola de pelos pergunta se isso não foi divertido. E o nosso prota tá com raiva. E novamente, começa a gritaria e o desespero, com todos se perguntando o que foi que aconteceu. A colega do prota, ela tá assustada e tá tremendo bastante. Mas o prota ainda continua achando estranho, pois aquele cara ainda não apareceu. E ele já começa a pensar, pois tudo que tá acontecendo agora está acontecendo ao mesmo tempo no que ele leu na novel. O prota sabe que a única maneira de ele sair desse local é se ele ler a novel novamente. Mas o site nesse momento está fora do ar e a novel não está lá. Aí o prota se toca e lembra que o autor mandou algo para ele. Assim, ele vai no e-mail e abre o anexo. E nesse anexo tá a obra 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. E pronto, já entra em choque, pois a resposta estava na frente dele, e sempre está. O prota, ele dá aquela balançada no olho dele para ver se não está sonhando, e sim é a novel. Isso deixa o prota com o olho arregalado. O prota abre esse anexo e quando ele abre isso, o sistema já avisa algo para ele, falando que ele conseguiu uma característica única. Ele percebe que isso parece um jogo, então ele já pensa logo em descobrir a característica dele e a sua habilidade, mas o prota vê que ele não consegue abrir o menu de características, e fica se perguntando o que está havendo. Como ele não consegue fazer isso, ele resolve ler a novel para ver o que já está acontecendo. A habilidade que ele tem agora é velocidade de leitura acelerada. Isso é causado pela sua característica única. O bichinho já começa a despertar seu hack, né? Pois é, o nosso prota ali fica surpreso, e como ele é o leitor, a característica única dele, lógico que seria algo assim. E graças a isso, ele consegue descobrir o porquê tá tudo diferente. O protagonista da novel, ele está no vagão 3707, e o nosso garoto, ele está no vagão 3807. Esse é o motivo de tudo que está acontecendo diferente. Explica a sensação ruim do nosso garoto. Mas nesse momento vem outra dúvida do prota. O que foi que aconteceu nesse vagão, já que na novel não foi revelado? Sua colega fica perguntando para o prota se eles não devem parar, e o motivo dela falar isso é porque tem um moleque espancando a senhorinha, e a mulher ela fica pedindo socorro, falando para esse cara não machucar ela. Mas o maluco nem tá ouvindo o que essa mulher tá falando, e assim ele tenta fazer um capotamento nela. O prota conhece essa pessoa também, e essa senhora era a senhora que era para capotar dentro dessa novel, pois do que ele se lembra quando ele leu, só 2 pessoas saíram desse vagão. E quando o maluco vai tentar finalizar a senhorinha, aquele engravatado segura o braço dele para impedi-lo. E até o prota não gosta da atitude do Zé Ruela. O garoto nem acredita que ele fez isso, e já pergunta logo para esse maluco se ele quer ser capotado. O diretor pergunta para o Zé Ruela o que diacho deu nele. Então, o carinha só mostra para o painel que tá atrás dele, perguntando se ele é cego ou só se fingiu de burro, pois ali tem um tempo e se ninguém completar aquela missão, todo mundo vai ser capotado. Então, ele pergunta para o engravatado se ele está querendo capotar mesmo. O maluco pergunta se ele tem que capotar essa velhinha mesmo, e o Zé Ruela fala que ninguém nesse local entendeu ainda, pois o exército não vai vir salvar ninguém, então alguém precisa ser capotado. O garoto fala que agora eles vão ter que decidir quem sobrevive e quem morre. Aí o moleque começa a falar um monte de coisa, deixando todos nesse local pensando como eles vão sobreviver, e o maluco já fala que ninguém precisa se culpar, pois agora ou você capota ou é capotado, e manda todo mundo pensar com cuidado, pois o mundo que todos conheciam neste momento ele acabou. Essa criança é Kim Nan-won, um moleque que se adaptou rapidamente a esse novo mundo, e todo mundo vendo essa cena já parte em direção a ele, pois a maioria quer sobreviver e tá se lascando para o que vai acontecer, mas o soldado ele fica lá parado, pois não está acreditando no que ele está vendo. Mas o prota sabe que todos nesse vagão vão ser capotados, e o prota lembra de uma frase: os carrascos puxam uma alavanca ao mesmo tempo, e assim fica desconhecido quem capotou a pessoa que está condenada. O prota tá lá olhando tudo e parece que novamente ele está lendo a novel. O prota continua pensando, pois ele tá vendo tudo isso como se estivesse em outra dimensão, pois tem uma linha imaginária separando ele da nova realidade. Essa senhorinha foi a primeira a ser capotada, e o nosso garoto sabe que se ele tentar mudar isso pode causar algum problema.
Então, eles perguntam o que ele deve fazer, mas a sua amiga já fica preocupada e fala que essa senhora vai capotar se ela não fizer nada. O prota segura o braço dela e fala para ela não ir, pois isso é perigoso. Ela sabe disso, mas ela quer fazer algo. Só que o prota diz para ela que se ela for lá ela vai capotar. Então ela já fica com medo, mas ela quer ajudar. E o prota, vendo a atitude dela, percebe que nada mudou. Só que essa mulher não é alguém que possa mudar essa história, pois ela não é a personagem principal desse mundo. Então ele manda ela ficar nesse local e pede para ela escutar ele apenas dessa vez, e se ela fizer isso, nunca mais vai interromper ela. Então ele respira fundo e toma a decisão, mas ele sabe que essa não é a hora dele interromper, pois esse não era o plano original dele. Só que o prota já sabia que isso iria acontecer, e o motivo dele não fazer nada não era porque ele estava com medo e nem porque ele concordava com essa atitude desumana, mas é porque ele estava esperando no momento certo, e esse momento chegou, e o prota já sai disparado em direção a esses malucos, e parece que foi bem calculado, pois no momento que ele correu, uma coisa explodiu e deu um pouco mais de impulso para ele. Quando ele chega perto desse garoto, deixa esse maluco até surpreso, então ele já sai esbarrando em todo mundo e mandando o garoto para longe, fazendo esse moleque bater do outro lado do trem. O doidão fica até espantado com a força violenta que foi arremessado. Quando ele se levanta, ele já levanta irritado, se perguntando o que diacho foi isso. Todo mundo pode pensar que o prota só empurra ele sem motivo só para salvar essa senhora, mas não é isso. O prota foi nessa direção e ficou procurando uma certa pessoa. Então, ele acha a criança que estava procurando e assim ele chega perto dela e pede algo emprestado para ele. O garoto está meio confuso, mas não nega. De dentro dessa caixa, ele tira algo e entrega para esse garotinho, falando para ele não perder isso. Depois de entregar, ele grita para todo mundo prestarem atenção nele, e já fala que esses caras não vão sobreviver se capotar essa mulher, e todo mundo já fica surpreso e está com raiva também, se perguntando o que diacho ele tá falando. E esse momento é o momento do show do nosso garoto. Então ele já solta o verbo. Suponhamos que vocês capotam essa senhora e daí o que vai acontecer? Sim, a primeira condição de capotamento vai ser cumprida e vamos ganhar um pouco mais de tempo. Mas e depois? O que vai acontecer? Todos devem pelo menos capotar uma pessoa, de acordo com o que aquele bicho falou. Mas e aí? Quem vai capotar a senhora? E você vai capotar a pessoa que está do seu lado. E o maluco que estava lá no chão se levantou e agora ele está só rindo feito louco. Está perguntando e daí para tudo que o prota falou. E o maluco fala que eles vão capotar covardes como o prota. E manda ele não se preocupar, pois a vez dele irá chegar logo logo. O prota daquele sorrisinho, pois ele já sabia que isso iria acontecer. Então, ele já fala para todos que eles não precisam se arriscar, existe outra forma de sobreviver, e todo mundo já pergunta como é. Claro, e o prota chama todo mundo de burro por ninguém ter lido direito o que estava escrito no cenário. Não é capotar uma pessoa, é para capotar um ser vivo. E ele tá falando isso mostrando um grilinho e tirou esse bicho de dentro daquela caixa que tava com o garoto. E todo mundo olha esses insetos e já ficam felizes, pois um desses pode salvar a pessoa, e geral já parte para cima do prota, pois cada um quer o seu. O prota tem que tomar uma decisão rápida, mas ele dá aquele sorrisinho e parece que ele está bastante feliz com essa situação. Isso pergunta por que tá acontecendo isso, e ele vendo essas pessoas indo para cima dele, ele já capota o seu inseto e joga a caixinha com os outros insetos para longe de todo mundo e manda eles pegarem. Como o nosso garoto foi o primeiro a completar a missão, ele ganhou 100 moedas bônus. O prota só fica olhando todos ao redor, procurando os insetos, pois a caixa que ele jogou se abriu e todo mundo está desesperado, pois quando o prota olha o tempo, ele vê que falta apenas 3 minutos. Enquanto ele tá olhando isso, o moleque pergunta para ele por que ele fez isso e fala que era só ele ter entregado os insetos para cada um que todo mundo ia ficar vivo. Mas o prota fala que só tinha 3 insetos na caixa, e o doidão nem tá acreditando no que ele tá falando. E rapidamente ele começa a sorrir e pergunta como não tinha o suficiente para todos. Ele resolveu libertar eles, e o prota responde que sim, e o maluco já fala para o prota, pois ninguém em sã consciência teria feito isso. Então esse doido pede para ele falar a verdade, pois o que ele tá imaginando é que o prota queria ver essa cena, e o prota lá sem reação nenhuma, pois sabe o jeito cruel desse garoto. Assim ele começa a usar a sua habilidade única identificação de personagem, e o sistema já mostra para ele todas as informações desse maluco e a caralhada de habilidade que ele tem, e já fala que a maioria das crianças não conseguiriam lidar com esse novo mundo. Mas esse cara não. Esse cara é totalmente diferente, pois na descrição desse maluco está demônio enganador e adolescente revoltado. Então o doidão faz uma proposta para o prota e pede para ele ser aliado dele, e o sistema fala que o prota aumentou sua reputação aos olhos desse maluco, e o prota nem acredita nessa merda. Enquanto os malucos estão batendo boca,
Lá no vagão 3707, vemos um massacre e uma porrada de copos pegando fogo. E nesse meio tem uma pessoa desconhecida andando, e ela tá indo em direção a um vagão 3807. Nesse vagão, todo mundo tá zangado, pois ninguém conseguiu achar os grilinhos. E o prota falou para o cabeção que ele prefere ficar sozinho e não vai se juntar a ele. O cara acha uma pena, pois queria coisas divertidas e achava que o maluco do prota iria trazer diversão para ele. O prota sabe que se ele se aliasse a esse maluco, ele poderia sobreviver por um tempo. E caso ele não tivesse lido a novel, a decisão dele iria ser totalmente diferente da que tá tomando agora. Mas o prota sabe muito bem quem é esse maluco e o que vai acontecer com ele. Então, o doidão fala que ele não vai se aliar a ele, fala para sair do caminho, pois agora ele tem negócios a fazer. Ele disse que não pode deixar um inseto escapar, e agora vai na direção da senhorinha. Mas o prota nesse momento pede ele, e o doidão fica se perguntando o que diacho ele vai fazer agora. Vai fingir que é o herói da justiça? Aí começa a discussão, mas no pensamento do prota, ele sente raiva desse cara, porque quando ele tava lendo a novel, esse maluco acabava com todos os planos do protagonista. Aí o doidão se solta do prota e fala que ele é o tipo de cara que ele mais odeia. O maluco se irrita logo e vai para cima do prota e já solta o porradão, mandando ele sair logo, pois ele tem coisas a fazer. O prota diz que é claro, e o maluco acha que ele não foi mal. O prota já sabia que ele ia fazer isso. Então, o maluco já solta outro ataque de novo. Só que o prota, com dificuldade, ele consegue se defender. E essa aura roxa nesse maluco é a habilidade única dele. Adolescente revoltado. E o maluco não para. Ele já ativa essa habilidade e vai de novo em cima do prota. E o prota ainda não tá acreditando que ele já consegue usar isso. E com dificuldade, o prota consegue desviar para o lado, assim saindo do ataque desse doido. E o doidão tá se achando para carai, falando para esse cara que ele é forte demais. E o prota lembra que esse foi o motivo que o protagonista da novel recrutou esse maluco, mesmo ele sendo pescotapa. Então nosso garoto ele resolve usar aquilo, e o sistema já avisa que ele conseguiu alcançar o primeiro estágio da sua habilidade. E ele fica surpreso, pois não estava esperando por isso, e olha a cara de paspalho dele, se perguntando o que ela faz. E essa briga está acontecendo enquanto o geral ainda tá procurando os insetos, pois o maluco ele não para de ir para cima do prota e solta uma saraivada de ataques para cima dele, nem dando tempo para ele respirar direito. Só que dessa vez o prota consegue desviar como se não fosse nada, e o doidão tá se perguntando por que não consegue acertar nenhum ataque e pergunta para ele se ele tá usando hack, mas o prota em pensamento fala que não tá usando nada, pois esse é o primeiro estágio da sua habilidade única, pois toda vez que o maluco vai soltar um ataque, o sistema avisa para ele onde ele vai ser atingido. É difícil para desviar, sim. É difícil, mas graças ao seu hack ele pode. Não importa onde o maluco vai mirar, o prota ele vai conseguir desviar, pois o sistema está ajudando ele. E como o maluco não tá acertando nada, ele já tá irritado para caralho e já quer acabar com o prota o mais rápido possível. Mas isso é a única coisa que o nosso garoto ele pode fazer, pois ele não tem poder de ataque ainda. E a única coisa que ele quer agora é só ganhar um pouco mais de tempo. Aí o prota em vez de ficar calado abre o bocão e fala que ele não tem muito mais tempo sobrando. E o maluco já começa a entrar em desespero, então ele já olha novamente para a velhinha, pois quer correr para cima dela para acabar logo com ela. Mas o prota não vai deixar ele fazer isso, pois de jeito nenhum esse maluco pode sobreviver. Então ele sai correndo para ajudar ela e tirar ela desse local. Só que o maluco tirou uma peixeirinha de dentro do seu bolso e fala que isso vai ser rápido, mas o sistema já avisa que o ataque vai ser no coração. Assim por um triz o prota consegue desviar, e o maluco bate no nada, mas a peixeira dele ainda arranhou o prota. O ataque foi tão rápido que o prota sente como se a pele dele estivesse pegando fogo. O moleque está irritado, pois mesmo assim não conseguiu acertar o nosso garoto. O prota está lá com a senhora nos braços, tentando tirá-la desse lugar, e o prota já lembra de como era na sua infância. O garoto era arrebentado pelos seus colegas de classe, no seu trabalho era sempre humilhado também, mas ele nunca ficou para baixo, pois sabe que o mais adaptado consegue sobreviver no mundo. Então ele coloca a senhora no chão, e o maluco vem já se gabando, falando que ele nem tem mais força para fugir e fala para eles acabarem logo com isso, pois ele não tem muito tempo sobrando. Aí o prota faz uma pergunta para esse garoto: ovos de seres vivos são seres vivos? E o maluco nem tá entendendo o que esse cara tá falando, mas o prota nem espera ele pensar e já responde e fala que sim.
Ovos de seres vivos são seres vivos e esmaga uma porrada de ovos que estava na mão dele. Assim ele ganha uma porrada de moedas. O doidão ainda nem tá entendendo a pergunta do prota e nem sabe o que acabou de acontecer, mas assim mesmo, ele vai para cima do nosso garoto. E o sistema já fala que ele recebeu várias moedas e pergunta se ele quer aprender o tutorial de como gastar elas. Mas o prota não tem tempo para isso, então ele resolve pular e investe 2.700 moedas em resistência. O sistema aceita esse pedido e a resistência do prota vai do level 1 para o level 10. Quando a peixeira encosta no prota, a pele do nosso garoto ela tá blindada. E o doidão fica se perguntando como isso é possível. Então ele dá um passo para trás para tomar uma certa distância. E o prota já fala que um gafanhoto coloca mais de 100 ovos quando está na sua época de acasalamento. E já fala que quem vai capotar nesse momento não é ele, e sim o garoto arrogante. Está faltando apenas 57 segundos. E o garoto já está desesperado e parte para cima do prota com toda a força que ele tem. O desespero é tanto que ele solta vários ataques, mas não penetra na pele do prota. E o menino já está suando frio pois sabe que vai capotar aqui. O prota só olha com essa expressão gelada. Nesse momento, o tempo está quase se acabando. E quando o relógio zera, o sistema avisa que o tempo limite foi alcançado, e a execução do pagamento vai começar. Depois de toda a confusão, a criatura do capeta aparece novamente e pergunta o que aconteceu. Ele fala que foi no outro vagão para dar uma conferida lá, mas o que ele tá vendo nesse momento são apenas 5 sobreviventes, e assim termina esse primeiro cenário. E só sobreviveram o soldado, a amiga do prota, o garoto gafanhoto, o diretor idiota e o nosso prota. E ele está olhando para o corpo capotado do garoto revoltado, pois momentos atrás o garoto ele estava implorando para que o prota salvasse a vida dele. Não. Mas o prota perguntou por que ele deveria fazer isso e o garoto falou que era óbvio, pois a vida humana é preciosa. O prota sabe que isso é verdade no mundo anterior, mas como ele mesmo tinha falado, esse é um novo mundo que precisa de novas regras. O garoto já entra em desespero, pois ele não quer ser capotado, mas quando o tempo acabou, ele capotou e o prota só ficou olhando para ele enquanto via a cena. Fala que o garoto estava certo, pois o prota sabe que poderia salvar todas as pessoas, e nesse momento o prota iria estar mentindo se dissesse que não sente nenhuma culpa. Mas o prota fica se perguntando como é que ele conseguiu ficar calmo todo esse tempo, e a sensação que ele tem é como se ele estivesse lendo a novel. E quando esse pensamento passa, o sistema começa a dar todas as recompensas agora, e avisa que o nosso garoto teve um total de 124 capotamentos, mas como foi o ser vivo inocente, as moedas dele foram reduzidas pela metade. E aí, quando ele tá se olhando, pois percebe que está limpo, o sistema começa a pintar feito louco e avisa que ele ganhou algumas conquistas, como por exemplo o capotamento em massa. E nesse momento, o trem começa a se mover novamente e geral já fica meio que alegre pensando que vai para casa. Mas o prota sabe que um mundo acabou e o outro acabou de nascer. E quando geral olha para a janela, pois saíram do túnel, tem uma porrada de criaturas saindo de dentro da água e alguns caças atirando nelas. E a galera que tá dentro do trem fica se perguntando que merda que tá acontecendo. E assim, voltamos para quando Dokaebi voltou do outro vagão e está em frente a todos os sobreviventes. Enquanto o trem tá se movendo, olha o tamanho da criança do lado de fora, mas nesse momento o trem para novamente em frente desse bicho, e o diretor medroso já fica se perguntando por que eles estão parando novamente, pois o cara tá com medo desse monstrão, né? E essa criatura que parece uma cobra gigante na verdade é um dragão marinho e ele é um monstro de nível 7. Fala que na novel ninguém precisa enfrentar essas criaturas, contanto que a pessoa esteja protegida pelo cenário, mas o prota em pensamento fala que isso é só por enquanto. Assim, o prota olha na direção do capetinha e começa a contar as estrelas em cima da cabeça dele. Ao total tem 21 e essas estrelas significam um breve número de constelações conectadas ao canal. O que são as constelações? São seres divinos da novel e a maioria deles são responsáveis pelos desastres e eles ficam só observando o desenrolar de cada cenário. Então, o prota pensa o que é que vai acontecer nesse momento. Ele lembra que nesse ponto da história o protagonista da novel é para ele aparecer depois de ter capotado todo mundo. Só que nesse momento o sistema avisa para ele que como o garoto revoltado capotou 2 constelações não gosta mais do prota. E o prota já imaginava que isso iria acontecer só que ele não vai ligar muito para isso. Ele acha isso hilário, pois constelações não gostando dele só mostra que esse jogo começou. Mas o nosso garoto não recebe só ameaças, pois tem algumas constelações que gostaram dele,
mas o prota não tá nem ligando para isso. Em pensamento fala que todos podem assistir ele o quanto quiser, e que o preço que eles estão pagando agora muito em breve será pago com a vida deles. Então, sua colega chama a atenção dele. Posso perceber que o nosso garoto estava no mundo da lua. O prota se levanta e pede desculpa para ela, falando que não conseguiu salvar a senhorinha, mas ela não tá nem pensando nisso e pergunta como ele tá e agradece por antes. Só que o prota não entende. Ela, percebendo isso, fala que foi por causa da gaiola que ele jogou na direção dela e foi dessa forma que ela conseguiu obter um gafanhoto. Mas o prota já manda real para ela, dizendo que só foi uma coincidência e que isso não vai acontecer de novo. O prota fica admirado com ela. Ele não conhece ela muito bem, mas sabe que ela é inteligente o suficiente para conseguir sobreviver no meio desse caos. Então o capetinha já começa a falar e diz que todos já devem ter recebido sua recompensa. Então ele agradece essas constelações pelo patrocínio dela e ele está bem feliz, pois tem 21 espectadores no canal dele. Aí o prota vê toda essa bagunça e em pensamento fala que 2 pessoas a mais conseguiram sobreviver e ele não estava esperando por isso. O garotinho, ele sabia que ia sobreviver, pois ele entregou o gafanhoto na mão dele. E nesse momento ele meio que se sente responsável por esse garoto. Então ele chega perto do garoto e pergunta se ele quer viver. Mas o prota já fala que isso não é compaixão, e isso é apenas hipocrisia, e fala para o garoto vir com ele. E ele só tá fazendo isso porque, considerando os eventos que vão acontecer, ele precisa chamar a atenção das suas constelações. Então, nesse momento, o diretor pergunta para esse capetinha se eles estão livres agora. E esse diretor, ele é cagado, tá todo melado de bosta de tão sortudo que ele é. Com um sorriso maroto, o capetinha fala que ninguém está livre e manda ele olhar para fora, e pergunta se ele tem certeza que quer sair. E o diretor olha lá para fora e vê o sorriso lindo desse bichinho. Eita porra! E ele resolve não sair, pois sim, ele tá com medo. Então, nesse momento, o capetinha fala que todos ganharam o direito de serem patrocinados pelas constelações. Ele fala isso todo entusiasmado, mas geral tá cagando para isso. Então o capeta começa a explicar o que são as constelações e depois de uma explicação bastante chata, a galera entende um pouco o que de acho é isso. Mas teve alguns que não querem bosta nenhuma, que foi o caso do marombado. E como o capeta não gosta de explicar 2 vezes, ele resolve mostrar para todos. A janela do sistema abre para eles com todas as informações das constelações. E com isso, o episódio 2 da novel se inicia e agora o sobrevivente tem que escolher seus apoiadores. E no caso do nosso garoto, ele ganhou essa lista e ele estava pensando que ele tá bem popular nesse momento. Mas quando ele tá olhando, sua colega chama a atenção dele. Assim, ela fala que 2 opções estranhas apareceram para ela, mas o prota fala que não pode ajudar ela nisso e manda ela escolher como se fosse uma avaliação de aptidão. Ele vendo, ela acha que ela foi bem sortuda pelo fato de ter 2 constelações de olho nela. E esse é o suporte celestial, um dos eventos fundamentais da novel. É onde uma constelação apoiadora escolhe um humano que mais gosta para ser sua encarnação. E no caso do nosso prota, ele tem 4 constelações de olho nele. Só que essas constelações nunca revelam seus nomes verdadeiros. O protagonista recebeu 5 constelações com proposta. Porra! Tudo isso? 4 não é tão ruim, só que esses malucos ficam se disfarçando de metáfora. Mas o nosso garoto sabe muito bem quem são esses caras. Eles são Dragão Abissal da Chama Negra, uma resistência poderosa que comanda o grupo Nuvem Negra das Constelações. Pelo que o prota se lembra, o nome desse maluco é enorme e fazer um contrato com esse doidão vai garantir o poder de combate impressionante. Isso vai ser bem útil no começo, mas só que isso é apenas no começo, pois depender dos poderes das constelações corrompe sua mente aos poucos e a pessoa vai se tornar um assassino maluco. Foi isso que aconteceu com o adolescente revoltado. Por isso o prota não deixou ele vivo, e ele tá se perguntando por que esse maluco escolheu ele. E o nosso garoto, olhando bem essas opções, tá deixando ele bastante impressionado, pois o segundo é o Juiz Diabólico das Chamas, mas o prota sabe que tem uma pegadinha nesse nome, pois tem diabólico nele, mas isso não significa que ele é um demônio. Além do mais, tem um pequeno detalhe na parte de Juiz e Chamas. E esse cara é alguém que comanda o fogo. E o prota só conhece um ser quem consegue fazer isso. E ele é o Arcanjo Uriel. O prota se lembra que teve uma pessoa que escolheu esse cara e pensa que essa não é uma escolha muito ruim. Mas ele vai ver as outras antes. Pois constelações de bondade absoluta são bastante poderosas. Mas os contratos com eles são ridículos. A terceira opção é o Conspirador Velado e o prota vendo esse nome não lembra de ter visto ele na novel. Então ele já pensa que deve ser uma constelação que não é muito citada. Mas algo deve ser certo. Ele não é muito poderoso. Então ele vai pular essa opção. Assim,
Vamos para o último, e essa foi a que o deixou mais impressionado. A opção é Prisioneiro da Bandana Dourada, e receber essa constelação logo no início mostra que o cara é foda. Pelo nome, a constelação não parece ser muito poderosa, mas se a pessoa prestar muita atenção no nome, Bandana Dourada, a menor prisão do mundo, aquele prisioneiro que vive enquanto suporta a dor da bandana que carrega em sua cabeça, o mestre do Monte Wago, o rei macaco dos impetuosos olhos perfurantes. E seu nome verdadeiro é Rei Macaco Sam Wukong. Na obra original, teve um maluco que recebeu o apoio dessa constelação, e o doidão era cabuloso porque o único golpe de um cajado ele eliminava centenas de encarnações. E pelo que o nosso garoto leu, o autor botou muita ênfase nessa parte, e o prota fica tentado a escolher o Rei Macaco como apoiador. Fica pensando se ele escolher, será que vai conseguir derrotá-lo? E nesse momento a seleção de apoiador acaba, e o capetinha aparece e avisa para todos. Ele fica também impressionado, pois uma pessoa não fez a sua escolha, mas ele fala que vai ter outra chance. Assim, ele sai do local mandando todos descansar pois já retorna. Só que depois que ele vai embora, o prota chama todos para uma reunião rápida. Ele se apresenta, conhece o soldado e já pensa logo que tem que levar esse monte de músculo com ele, pois vai ser de bastante ajuda. O soldado agradece pela ajuda mais cedo. Graças ao nosso garoto, ele está vivo, pois deu uma possibilidade de sair desse local sem ferir alguém. Só que nesse momento, o diretor cagão toca no ombro do nosso garoto e pergunta se ele conhece o nome dele. O prota fala que sim, conhece o nome desse cagão, mas não liga muito para ele, pois nem se importa com ele também, e o cara até se irrita. É muito figurante mesmo. Então, do nada, o maluco começa a discutir com o prota, dizendo que ele teria que ter entregado os insetos diretamente para ele. Mas o prota só manda esse cara calar a boca e fala para esse doido que é bom ele prestar bastante atenção, pois o mundo que eles viviam acabou e manda ele prestar bem atenção no que está acontecendo lá fora, enquanto ele tá parado lá. Como um bosta que ele é, o prota fala que tem outro problema maior, como eles devem ter percebido, pois nesse mundo tem uma interface igual do jogo, características únicas e também tem habilidades. Então, o prota pergunta se algum deles ainda não entendeu isso, e todos eles ficam com essa cara, pois sim, eles entenderam um pouco. O soldado fala que parece uma novel que ele leu quando estava no trabalho, mas ele ainda não tá convencido de que isso aconteceu mesmo. Então, o soldado pergunta para o prota o que eles devem fazer agora, e nosso garoto fala que primeiro eles têm que sair desse local. Todo mundo nem acredita no que ele tá falando e fica com esses olhões arregalados. Todo mundo pergunta se ele tá bem, pois sair desse local é um pouco perigoso, pois tem criaturas lá fora, e também tem o capetinha que pode explodir a cabeça deles. Mais uma oportunidade de convencer todos aparece, pois o cara que está no outro vagão agora ele tá tentando arrebentar a porta e todo mundo só escuta o barulho das porradas que ele tá dando na porta do trem. O prota fica se perguntando se o cenário já começou, mas logo ele percebe que o diabinho ainda não voltou, o que significa que a pessoa do outro lado vai fazer de tudo para passar para esse vagão. A pessoa que tá arrebentando essa porta é o verdadeiro protagonista da novel. Ele já fala para todos que eles têm que sair dali imediatamente, mas o soldado ainda tá discordando dessa ideia. Só que o prota já fala que se eles não saírem agora, todos vão capotar antes desse cenário começar. O soldado tenta argumentar com o prota e diz que pode ter uma chance de ser uma boa pessoa, mas o prota já avisa que ele é alguém que matou todos para sobreviver, e pergunta para todos nesse local se eles querem mesmo se encontrar com esse maluco. Então, o soldado já manda todo mundo procurar uma saída, e todo mundo desesperado sai em busca de um local para sair logo desse lugar. Como as barreiras já se foram, se eles acharem um local que dê para sair, ele pode tirar todo mundo desse lugar. Enquanto eles estão procurando, o maluco ainda fica tentando arrebentar a porta, e todos no vagão já ficam preocupados, e o prota fica se perguntando o que ele vai fazer agora. Só que nesse momento, a colega do prota avisa que acharam um local, e o soldado já avisa que ele consegue abrir um pouco, mas parece que essa porta já está quebrada. O nosso garoto já fala que essa porta é a única esperança que eles têm. O prota, nessa bagunça, em pensamento, fala que ele pode usar as moedas para aumentar a força dele, como ele fez da última vez, só que é arriscado demais ele usar tantas moedas, pois ele não pode saber o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, ele já manda o soldado usar sua habilidade, e o soldado fica sem entender, pois ele não sabe usar sua habilidade ainda. O prota usa a habilidade dele,
vê todas as informações do personagem e todas as habilidades que ele possui, e dá graças a Deus porque esse maluco ele tem a mesma habilidade que nem na novel. E como o soldado entendeu, o prota fala para ele que é só ele olhar as características dele que ele vai ver suas habilidades e que uma delas pode ser útil. O soldado fala que ele tem até uma habilidade, mas não sabe como usar, e o prota já fala para ele que é só ele pensar que tá usando essa habilidade em sua mente que ela vai ser ativada. O maluco só decide confiar no prota. Assim ele pensa em usar sua habilidade, e assim com toda a força que ele possui, ele consegue abrir a porta do trem. O garoto fica bastante feliz por isso estar funcionando, e o sistema já avisa para o prota que ele ganha mais entendimento sobre esse personagem. Então, todo mundo sai desse local e vaza correndo para o mais longe que eles conseguirem, pois a porta do vagão 3707 logo vai quebrar. Mas o prota tem mais uma preocupação, não é sobre a porta, e sim para outra coisa. E quando ele termina de pensar, essa coisa aparece e diz que já sabia que isso iria acontecer. Então, todo mundo para e olha para cima, e lá está ele, o Capetinha. E o bicho tá irritado, pois falou para todos que não era para eles saírem. O gerente já fica morrendo de medo, sabendo que sua cabeça vai ser explodida. E como o Capetinha não tem muito o que fazer, então ele decide começar logo o segundo cenário. Assim, uma janela de sistema aparece para todos, dando a eles uma missão sobre o cenário. Fuga, dificuldade rank e condições para concluir, atravessar a ponte quebrada e chegar na estação. Tempo, você tem 20 minutos. Recompensa, 200 moedas. Falha, 100 informações. E isso é como o prota pensou. Então, ele manda todo mundo correr, mas sua colega fala que a ponte está quebrada. Ele já manda ela esquecer isso e só começar a correr, pois como eles saíram cedo demais, a ponte ainda não quebrou. E essa é a localização deles. E esse é o local que eles têm que chegar. E quando eles já estão quase chegando, e o prota já está quase um pouco alegre, o chão começa a tremer, e isso está acontecendo porque a água ficou turbulenta. De repente, sai uma cobra de dentro da água, e o prota, vendo o tamanho dessa criança, fala que ele é o comandante dos mares só pelo seu tamanho. A lagartixa marinha daquele gritinho. Ela já começa a se mover em direção à ponte, e o prota manda todo mundo correr, pois nesse momento só falta 200 metros, e se eles continuarem assim, eles vão chegar antes da ponte ser destruída. Mas alguém não quer que esse jogo fique fácil demais, e o prota já entende o que esse babaca vai fazer. O maluco já fala que deve ser chato só fugir e disse que vai esquentar um pouco as coisas. Dessa forma, ele aumenta a dificuldade de I para D, e com o aumento da dificuldade, o sistema avisa que os mortos estão voltando à vida, e todo mundo que estava no vagão começa a se levantar, mesmo que eles não tenham a cabeça. A colega do prota já fala que tem zumbis correndo atrás deles, e olha o bando de mula sem cabeça correndo atrás deles. Mas nesse momento, todo mundo para, e parece que o soldado ele conseguiu se aproximar da estação, mas os outros três eles ficaram cercados pelo bando de zumbis, e rápido. E como eles pararam e não tem para onde correr, a cobrinha ela aparece novamente e agora detona a ponte, e a única coisa que eles podem fazer é só se abaixar enquanto ela destrói tudo. Alguns minutos se passam e eles se levantam. O prota está todo arrebentado, e quando ele vai olhar direito, tem um abismo entre onde eles estão e onde ele tem que chegar. De um lado da ponte, estão o nosso prota, o diretor e a colega dele, mas o soldado e a criança conseguiram chegar na área segura. Nesse momento, o sistema avisa que alguém recebeu a proteção de uma constelação, e devido a essa proteção, a constelação Deus X Máquina vai ser ativada nesse cenário. Nesse momento, uma ponte é criada, ligando os dois pontos, e a colega do prota fala que algo veio na cabeça dela. O prota entende quem é que a constelação está protegendo, e o nome dessa ponte é Ponte Par. Um número par de pessoas podem cruzar essa ponte, e a ponte vai desaparecer se alguém tentar passar com um número ímpar. O prota fica se perguntando quem foi que sua colega escolheu para ser seu apoiador. Ele tenta ativar a identificação de personagem, mas o sistema já avisa que essa pessoa não pode ser acessada pela identificação, pois ela não está registrada como um personagem. O prota fica surpreso, pois não conseguiu fazer a identificação dela, e fica pensando se a constelação dela ou se alguma barreira mental. Mas enquanto ele está pensando nisso, sua colega grita na direção dele e fala para ele olhar para trás. Ele se vira nessa direção, mas o prota consegue desviar e dá um chutão nesse bicho arremessando ele para longe. Aqui, o prota aprendeu a lição,
Ele não pode se dar ao luxo de ficar pensando sobre coisas inúteis. E na frente dele tem um maluco Tier 9 da raça não humana. Ele é um espírito maligno, resultado de magia negra. E quem está na frente dele é o adolescente revoltado. O bicho está querendo a cabeça do prota. Então o revoltado parte para cima do prota. O nosso garoto já ativa de novo sua habilidade única, mas o sistema avisa que como esse doido não tem uma consciência, a ativação da sua habilidade vai ser cancelada. O nosso garoto, vendo que isso não vai funcionar, ele já pensa que tem que cruzar essa ponte o mais rápido possível. Mas nesse momento, tem apenas 3 pessoas, e alguém vai ter que ficar para trás para capotar. Quando ele vai gritar pela sua colega, não é que o diretor medroso já botou ela nos ombros e ela está gritando para ele soltá-la. O prota fica com essa cara, encarando esse babaca, só que ele não pode fazer muita coisa, e o maluco só sai correndo por essa ponte, deixando o prota para trás. E nesse momento, as constelações que estão observando ele, uma delas fica impressionada com a estupidez dele, e a outra constelação fica comovida com seu altruísmo, então decide patrocinar ele com 100 moedas. Ele tenta usar informações de personagem nesse cara também, mas ela não funciona. Mas isso não importa, só pela habilidade que esse cara está usando, o prota já sabe qual é a constelação que escolheu ele. Nesse momento, uma revelação aparece para o prota, e ele decreta que é burro, pois só agora pensou que como esses dois não são da novel, eles não são personagens, e é por isso que a identificação não funciona com eles. Só que ele tem que parar de pensar nisso, pois o revoltado está se revoltando ainda mais e está vindo para cima do prota. E na verdade, não é só ele, mas uma porrada vem junto. Mas nesse momento, o nosso garoto começa a pensar, e como ele não pode passar sozinho, ele pensa em subjugar um desses espíritos malignos e passar a ponte com ele. Mas já imagina logo que isso não teria muita chance de sucesso, pois ele tem apenas 15 minutos e o cenário vai já acabar. O capetinha só está olhando para ele, achando que ele é incrível por estar se virando bem, e pergunta para as constelações se alguma delas gostaria de ajudar esse pobre infeliz. Mas ninguém toma a iniciativa, e ele já acha que o nosso garoto é um pobre infeliz que não consegue nada. Nesse momento, o prota consegue avistar o final a ponte chegando, mas ainda tem uma horda de capetas na direção dele, e o prota está passando um fino na direção do capotamento. Mas nesse momento, outra coisa aparece para o prota, e é mais uma habilidade única, chamada marcador. Isso deixa o nosso garoto bastante surpreso, pois nunca tinha visto isso na novel. Ele tem 3 marcações disponíveis, e as opções que aparecem para o prota são essas 3. O prota escolhe o adolescente revoltado e ativa essa marca. O sistema avisa que o tempo ativo vai ser reduzido ao nível da marcação, pois apenas uma parte da habilidade do personagem será ativada devido a ele ser fraco. Então, o prota pega a peixeira, e o zumbi já vem para cima dele. Mas como o nosso garoto está com essa marcação, ele só passa a peixeira nesse bicho, abrindo ele todo. Quando o revoltado é aberto, ele só começa a dar uns grunhidos e cai no chão, dizendo que não quer capotar. O prota fica vendo esse bicho caído no chão feito bosta, mas nesse momento, esse minuto passa, e essa habilidade hack é desativada. O nosso garoto sabe que tem alguém vindo, mas já fala que ele está muito atrasado. Um fuzuê começa a vir de lá de trás dos zumbis, e esses monstros já começam a olhar para trás para ver o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo é que tem um maluco se aproximando, e o prota fica meio satisfeito, pois esse maluco finalmente chegou. O maluco, vestindo um sobretudo preto, chega de maneira imponente, fazendo até mesmo os zumbis abrirem caminho para ele. Seu olhar é psicótico e ele questiona quem é o prota, que se encontra apavorado. O prota, temendo pela sua vida, ativa rapidamente a identificação de personagem, e o sistema revela que possui muitas informações sobre esse indivíduo, fornecendo apenas uma versão resumida. Enquanto isso, a mão do maluco se dirige ao pescoço do prota, apertando-o com força, indicando que ele não receberá a resposta que deseja sem coerção. A opção é clara: revelar sua identidade ou enfrentar as consequências. O maluco indaga como o prota conseguiu sobreviver, deixando nosso garoto perplexo. No entanto, o prota percebe que o maluco está disposto a permitir sua sobrevivência caso ele possa provar sua utilidade. Nesse momento, o prota menciona Yu Jong-hyuk, o retornador vivo, sinalizando o início da grande tragédia desse mundo, que tem relação direta com esse personagem. Do outro lado da ponte, a galera tenta descobrir o que está acontecendo, mas uma barreira, semelhante à do metrô, impede que vejam claramente os eventos na ponte. Enquanto isso, o prota enfrenta uma ameaça iminente,
sendo interrogado pelo maluco sobre sua identidade. O nosso garoto não compreende bem a situação e pede para o maluco repetir sua pergunta. A resposta do prota parece surpreender o maluco, que desfere um soco na barriga dele para testar algo. O maluco nota a resistência do prota e supõe que ele deve ter descoberto como usar as moedas, desferindo mais um soco em sua direção. O maluco ordena que o prota pare de falar bobagens e apenas responda às suas perguntas. O prota não está satisfeito com essa situação, pois reconhece que esse personagem é extremamente perigoso, especialmente após ter retornado pela terceira vez. O maluco tenta novamente intimidá-lo com um soco, mas o prota se recusa a ceder, surpreendendo o maluco ao bloquear o golpe. O prota ressalta que é mais velho e pede que o maluco seja mais respeitoso com pessoas mais velhas. O sistema, que está monitorando tudo, informa que o prota está bem e cauteloso. O maluco continua fazendo perguntas ao prota, indagando se ele conhece alguém. O prota mente, afirmando que conhece e é fã desse personagem famoso, embora saiba que isso seja uma farsa, já que o personagem é apenas uma criação da novel. Enquanto enfrenta esse personagem que ele já amou, odiou e torceu por ele, o prota sente uma mistura de emoções. O maluco decide perdoar a arrogância do prota, mas a situação dele não está boa. Ele parte para a pergunta crucial sobre como o prota sobreviveu no metrô. O prota, desconfiado das intenções do maluco, pergunta se ele vai permitir que ele sobreviva após responder. O maluco diz que vai considerar, mas o prota sabe que isso é mentira. O entendimento do personagem sobre o maluco está no máximo, e ele decide usar uma habilidade para ler os pensamentos do maluco, o que lhe dá uma chance de sobreviver. O prota revela que sobreviveu ao metrô matando insetos e menciona que teve sorte ao encontrar um garoto com uma caixa cheia de insetos devido a uma explosão no vagão ao lado. O maluco fica surpreso e começa a pensar que o futuro mudou drasticamente, talvez por sua causa, já que causou uma explosão e a morte de todos os outros no metrô, o que não havia acontecido antes. Ele também observa que o prota parece estranhamente calmo para um novato e que está se adaptando bem às mudanças do mundo. Ele começa a considerar que o prota, além de ser útil, pode ser perigoso. O prota insiste que é hora de liberá-lo para que possam seguir até a estação, pois o tempo está se esgotando. No entanto, o maluco se recusa, argumentando que tudo está muito confuso no momento. O prota, que conhece a habilidade do maluco, o olho do sábio, percebe que essa habilidade é capaz de revelar informações ocultas. Nesse momento, a habilidade única do prota, chamada quarta parede, é ativada e identifica o olho do sábio. A habilidade do maluco é cancelada, deixando-o perplexo. O sistema informa que a habilidade quarta parede bloqueou o olho do sábio. Com raiva, o maluco aperta o pescoço do prota com mais força e pergunta quem diabos ele é. E nesse momento, até o protagonista ficou surpreso, pois ele descobriu que tem uma habilidade que pode bloquear o olho do sábio, que é a habilidade mais roubada da novel. Primeiro hack foi o marcador, que ele pode copiar qualquer habilidade de outro cara. E agora essa. O protagonista consegue ver o maluco com essa cara aqui querendo acabar com ele. E não é só a cara, pois o doido tá pensando mesmo em acabar com o prota e fica pior pois o prota consegue ler a mente dele. Então, nesse momento, o protagonista tem que dar um jeito de convencer ele, senão ele é capotado. Ele já vai falando que ele vai precisar de alguém em quem possa confiar, já que ele não consegue passar o cenário número 46, e ele sabe muito bem disso. Então, o maluco pergunta o que diabo ele sabe se ele também é um, mas nosso garoto fala que não importa quem ele é, o que importa é que ele pode ajudar. O doidão ainda não tá acreditando muito que ele possa ser um retornado, então o protagonista disse para ele que sabe do futuro que ele ainda não conhece. Então, nesse momento, o doidão usa a detecção de mentiras, e o sistema já avisa que o nosso garoto está falando a verdade. O maluco já abriu o olho, pois não acredita que achou outro vidente na Coreia além da Anna Croft. Isso casa perfeitamente, pois um vidente possui uma característica única, e é capaz de ver o futuro, e também é o único que possui passivamente anulação de habilidades de inspeção. Então, o retornado pergunta se ele consegue usar a previsão do futuro, e o nosso garoto responde que há algo parecido com isso. Então o retornado pergunta se o prota já sabia que ele iria aparecer nesse lugar, e ele responde que sim, que era isso mesmo. Então, nosso garoto já fala que sabe que esse maluco tem um poder especial e que ele sabe de muita coisa do futuro, mas que ele ainda não viu tudo. Isso é verdade, pois um retornado eles vivem suas vidas novamente e ele sabe o que acontece no futuro, só que eles não podem mudar o presente quando voltam, pois senão,
eles vão mudar o futuro também. Em outras palavras, eles têm que seguir exatamente o mesmo caminho que fizeram em sua vida passada. Então, o protagonista já fala que é para esse maluco se aliar a ele. E se ele fizer isso, o protagonista cobrirá o que falta nele, um vidente. O maior aliado que um retornado pode ter. E o nosso garoto ele pode fazer algo similar a isso. E isso só é possível porque ele conhece a história do começo ao fim. Então, o maluco já pensa que se ele for mesmo vidente, com certeza ele vai ser útil, não só para o cenário 46, mas também na luta contra o Zaratustra. Mas ele ainda tá se perguntando se nosso garoto é uma pessoa confiável. Mas enquanto ele tá pensando isso, tá faltando apenas 50 segundos para acabar o cenário. E depois ele pensar, ele se decide e fala que nosso garoto vai ser aliado dele. Então nesse momento Prote fala para eles pelo menos passar pela ponte. E o maluco sai arrastando ele pelo pescoço até o outro lado. Mas enquanto o maluco está arrastando Prota, o sistema avisa que a concentração dele está excessiva e graças a isso a sua habilidade vai ser desativada. O Prota disse que isso é um problema, mas no momento já tá bom o suficiente, já que esse maluco já considerou ele como aliado e também os dois já atravessaram a ponte. Mas quando ele chega no final, o maluco disse que tem uma última pergunta. Então pede para responder. Se ele for mesmo vidente, deve saber qual é o seu próprio futuro. E o Prota vendo isso já percebe que vem merda à frente. Então, Doidão levanta tudo novamente, e nesse momento sobe uma lagartixa do mar. Então, o maluco começa a perguntar, e a pergunta é se você acha que eu vou te jogar ou não. E o Prota, vendo esse psicopata, tem certeza que ele é maluco. Pois muito bem, isso é só o mesmo cara que ele conhece. Ele tem certeza de algo. Então, Prota pede para ele pelo menos falar algo. O doido não entende muito, mas permite. Então, o Prota fala que não é subordinado de ninguém e quer ser tratado como igual. E segundo ele, quer que esse maluco coopere com ele, assim ele também vai cooperar com o maluco. O doidão pergunta qual é a resposta do Prota, e o nosso garoto manda largar logo ele, e manda esse doido ir para baixo da égua. Então, o maluco sim solta ele, e o nosso garoto só cai em direção ao mar e enquanto ele tá indo, ele tá olhando para esse arrombado que tá dando aquele sorriso maroto de psicopeta. E o psicopeta fala que ele sim, ele é um vidente e vai confiar nele. Que viagem é essa, véi? Mas enquanto ele tá caindo, uma lagartixa marinha já abre o bocão para engolir ele. Pois é, e o nosso garoto foi engolido por uma lagartixa marinha. Mas enquanto ele tá sendo engolido junto com as predas e uns carrinhos, o nosso garoto tá quase perdendo a consciência. Mas ele resiste e assim ele chega no estômago da criatura e quando ele chega lá ele fica aliviado, pois agora ele pode respirar. E foi quase um milagre que o nosso garoto conseguiu chegar nesse lugar sem ser mastigado. Então, ele pega o seu celular e liga a lanterna para iluminar o caminho dele. E o que ele vê é a dieta balanceada dessa criatura. O bichinho tava faminto, hein? E aqui o Prota tem certeza que ele tá na merda. Então nosso garoto começa a nadar e procurar um lugar onde ele pode ficar seco. E já fica xingando aquele maluco reciclável. O Prota fica pensando umas besteiras sobre o doidão. Mas é só para encher a bola dele porque esse cara gosta daquele maluco. Então, o sistema dá aquele aviso para ele que ele falhou em completar o cenário. E vai começar a fazer o pagamento a todos. E como ele falhou, o sistema pega 100 moedas dele só por ele estar usando o canal, mas as constelações que acompanham ele a maioria gostou da atitude dele. O prisioneiro da bandana dourada dá 100 moedas para ele, o juiz diabólico das chamas aprova a escolha dele também, e o patrocina com mais 100 moedas. O único que não gostou da atitude que ele tomou foi o conspirador velado, e o Prota tá lá pensando sobre tudo o que está acontecendo nesse momento. A água nesse estômago começa a ficar agitada e o nosso garoto percebe que a lagartixa marinha ela começou a se movimentar. O Prota se lembra que essas lagartixas elas começam a soltar ácido em seus estômagos depois de 3 horas que eles comem alguma coisa. Em poucas palavras, ele não tem muito tempo. Nesse momento, a criatura do capeta aparece e fala que é uma pena, pois o cenário estava ficando interessante, e o diabinhozinho tá impressionado, pois nosso garoto não tá muito com a cara de preocupado. O Prota fala que o motivo disso está acontecendo é porque ele estava esperando do Kaebi, e o bichinho nem entende por que ele tá falando isso. O Prota, em pensamento, fala para aquele maluco observar ele, pois ele vai sair desse lugar vivo e de um jeito ou de outro o doidão vai ser aliado dele. O cabeção pergunta por que estava esperando ele, e o nosso garoto fala que ele sabe que o capetinha precisa receber as moedas dele. O Satanás finge estar desentendido, mas o nosso garoto conhece as regras desse jogo e fala que como ele não completou o cenário o diabinho tem que receber o pagamento. E o cabeçudinho pergunta dinheiro e não a vida? Mas o nosso garoto não é doido e fala que se fosse a vida dele estaria escrito na missão e lá só tinha 3 pontos de interrogação. Isso mostra que ele pode negociar,
e o Capetinha fica impressionado que ele descobriu isso apenas com uma pequena informação. Então, esse Satanás ele pede 5.100 moedas e só assim deixará o nosso garoto vivo. E o Prota vendo esse cabeção acha que ele pode estar só de brincadeira, porque é exatamente a moeda que o Prota tem. Então, o Prota fala que isso é demais e pergunta se pode deixar fiado. E o Capetinha fala que ele só pode morrer, pois é uma escolha dele aceitar as moedas ou não. E se ele não gostar da situação, o Capetinha pode simplesmente acabar com ele. Então o Prota liga o foda-se e manda ele ir em frente. Só que o Capetinha fica sem entender e pergunta se isso é mesmo o que ele quer. Mas o Prota fala, vai em frente. Você pode me matar. Aí o Capetinha já fica enfurecido porque o Prota fala que ele não pode, pois esse Capetinha só está em boa situação graças a ele. E se fosse para o Prota capotar, esse doido nem ia vir visitar ele. Aí o Capetinha fala que ele tá ficando maluco e pergunta quem o nosso garoto acha que é. Mas o Prota simplesmente fala, Dokaibi de rank baixo, Bijun. E ao falar esse nome o bichinho fica sem entender, mas o Prota continua e pergunta como é que está sendo a vida de streamer. O bichinho já fica desesperado e pergunta como é que ele sabe esse nome. E o nosso garoto continua provocando e pergunta, fazer stream hoje em dia é uma merda, né? Pois as constelações estão sendo muito pão duras e detalhistas. E o Capetinha se pergunta, quem diabo é que esse garoto e como era humano sabe sobre isso? Então o sistema já avisa que algumas constelações estão duvidando da identidade desse garoto, e os olhos da constelação Conspirador Velado estão brilhando com os planos que ele está tendo. Então, nosso garotão pede para o bichinho desligar o canal por um momento enquanto eles conversam, e o bichinho faz isso. Depois que ele termina de fazer, já manda o Prota falar como é que ele sabe da Stream Estelar. Stream Estelar é um sistema de transmissão para o universo inteiro. Os inscritos são constelações em galáxias bem distantes, os atores são os humanos, e quem faz a ligação entre esses dois são os Dokaibis. O Prota fala que isso não é importante agora. O bicho não entende. Então o Prota pergunta, não quer se tornar o rei Dokaibi e superar Doc Gildal? Nosso garoto pede para o Dokaibi Bion fazer um contrato com ele, e se ele fizer isso, vai transformá-lo no rei Dokaibi. O Capetinha, sem entender, fica com essa reação. E depois que o momento de pânico passa, o Capetinha começa a sorrir feito maluco e fala que nosso garoto ele é doido, e ele deveria ter percebido isso quando rejeitou todas as constelações de apoiador. E sim, o nosso garoto ele não escolheu nenhuma dessas constelações pois ele sabe o risco que vai ter que tomar depois mais à frente. O Capetinha fala que não pode aceitar essa oferta pois ele é um diabrete e não uma constelação, então não pode virar o patrocinador estelar dele. Mas o nosso garoto fala que ele tá errado pois ele nunca pediu para ele se tornar o patrocinador estelar, pois nosso garoto não precisa do poder dele, o que ele precisa é só do canal dele. E o Capetinha não entendeu. E o nosso garoto vai explicar melhor o que ele quer exatamente. Ele quer fazer um contrato exclusivo com o canal dele e agora sim o Capetinha entende o que ele quer fazer, pois um contrato entre stream normalmente é formado por um Dokaibi e uma constelação. As constelações colocam a sua encarnação como protagonista desse canal, e os Capetinhas eles ganham a porcentagem dos ganhos da encarnação. O Capetinha não aguenta e acha que isso é ridículo e não sabe de onde ele tirou isso, mas o mero humano ousar fazer um contrato estelar e ainda mais um que não tem um patrocinador. Mas o Prota não vai ficar calado e pergunta por que ele acha que as constelações assistem o canal. O Prota sabe muito bem disso. Os inscritos da stream podem se dividir em dois grupos. O grupo que vai em diferentes canais para tirar o tédio. Esses são chamados de caçadores de diversões. E tem os outros que estão procurando por encarnações para formar um contrato e esses são chamados de caçadores de encarnações. Para ter um canal famoso, o Capetinha tem que providenciar um bom entretenimento para as constelações. E o Capetinha nem tá acreditando que o nosso garoto ele é bem informado. Então ele manda só desembuchar logo. E o Prota já fala a sua ideia. Que tal se tivesse um canal que fosse atrativo para esses dois públicos? E o Dokaibi nem tá acreditando nessa ideia pois acha que ela é impossível, mas o nosso protagonista tem um ponto. Se houver uma encarnação que ainda não formou o contrato com uma constelação e se essa encarnação provar que é muito mais capaz do que as outras encarnações mesmo sem ela ter um patrocinador, aí agora o Capetinha entende porque ele não escolheu um contrato com uma constelação. E nesse momento o Prota já fala que as constelações devem estar malucas mandando ele abrir o canal. Então, para confirmar isso, o Capetinha vai olhar o chat dele. E sim, as constelações estão malucas pois elas estão curiosas. Então ele pergunta,
Quem diacho é esse humano e por que ele sabe de tanta coisa? E o nosso garoto fala para ele que vai mostrar que isso é possível e que vai transformar ele no rei do Kaibi. O capetinha ele fica pensativo sobre essa ideia enquanto fica observando o nosso garoto. Ele topa isso, mas primeiro ele quer decidir sobre a taxa por falhar ao cenário, mas o nosso garoto fala que não falhou, e disse que ele já deve ter completado as condições de sucesso já, e manda esse cara só ligar o canal. O capetinha fica revoltado, pois o prota enrolou tanto essa conversa, que o sistema aparece e ele fala que começará em breve um novo cenário, e isso deixou até o capetinha surpreso pois ele não estava muito ligado no tempo. Na janela do sistema do nosso garoto aparece o cenário secreto para ele e a dificuldade é a mais. Para concluir, ele só vai ter que matar a serpente marinha e as capas do estômago dela, e o limite de tempo vai ser de 10 dias. A recompensa vai ser 9.000 moedas e se ele falhar ele vai capotar. E depois de receber essa missão, o capetinha está tentando acalmar as constelações, falando que seu canal saiu do ar por uns problemas técnicos, mas as constelações estão desconfiadas, pensando que ele desligou a live de propósito. Enquanto ele está lá se explicando, o nosso garoto está olhando uma loja. Ele pergunta para o capetinha se é só isso que tem nessa loja e pergunta se não tem alguma função de busca. Essa loja é uma loja da Stream Estelar. O prota ameaçou o capetinha para mostrar essa loja a ele, pois essa é a mochila do Kaibi, e ela só pode ser acessada quando o canal está no ar. E o capetinha está bastante nervoso, pois o bichinho está tentando se explicar para as constelações. Mas o prota dá um grito nele e pede para ele ajudá-lo logo. Na ignorância, ele fala que a barra de pesquisa está na parte de baixo direita. E quando o nosso garoto acha essa barra de pesquisa, ele vai logo em busca de duas coisas. A primeira coisa é o dragão ancião. Isso deixa até o Dokaibi surpreso, que perguntou como é que ele sabe sobre o dragão antigo. Mas o prota fala que apenas disse o nome aleatório que parecia legal. E esse é o coração de dragão ancião, que dá uma porrada de atributos e seu preço é 1.500.000 de moedas. Mas esse daí já tá vendido. E o nosso garoto sabe muito bem com quem esse coração está. E ele tá com um maluco lá da Itália, pois o seu patrocinador é podre de rico. Então o prota faz outra pesquisa, o olho do grande demônio e emissor de aura pálida. E o bichinho fica perguntando como é que ele sabe dessas coisas. Depois de fazer toda essa pesquisa, o nosso garoto terminou as compras. E o capetinha nem acredita que ele comprou essas porcarias. São 4 mucilagens e 4 espinhos. E ele perguntou o que esse doido vai fazer com esse lixo, mas o prota fala que ele não precisa saber, e nessa brincadeira ele gastou 800 moedas, e o Dokaibi já fala que ele não pode pedir reembolso, e o nosso garoto sabe muito bem disso, e o conspirador velado tá achando os planos dele interessante, mas o dragão abissal observa ele desapontada, e o prota fala em pensamento que não mandou ele assistir. Então, nesse momento, o capetinha desliga novamente o canal, só para falar com o prota e avisar que ainda não concordou com a sua oferta. Então o prota fala, de boa, e diz que se ele completar o cenário eles vão fazer o contrato. O capirotinho concordou com isso e dá boa sorte para ele completar o cenário. E antes dele sair, ele liga novamente o canal. Assim, ele some. Deixa-nos só o nosso protagonista lá paradão, esperando começar o cenário. Ele olha até o celular para saber o momento exato que essa lagartixa vai liberar seu ácido estomacal. Então ele já dá um jeito e começa a remar para perto da parede. Assim ele pega a mucilagem e passa nos espinhos. E depois de terminar esse processo ele se prepara, pois nesse momento a lagartixa começa a abrir os esporos para a liberação do ácido. Então começa a jorrar um monte de ácido para dentro do estômago dela e o prota se prepara pois ele tem que sobreviver a esse lugar. Não importa como, ele já vai soltar um ataque dentro do estômago desse bicho. E lá fora, em uma noite estrelada, em meio à destruição e com caças voando, a nossa lagartixa marinha estava nadando tranquilamente. No entanto, de repente, ela sente algo estranho, como se algo não estivesse certo. Ela dá um grito pedindo socorro, pois dentro dela está ocorrendo um turbilhão de ácido que está desintegrando tudo à sua frente, exceto o nosso garoto, que está se segurando na parede estomacal da criatura. O bicho tem que resistir para segurar os espinhos que ele enfiou em um dos buracos da criatura. E não foram apenas um, mas outros buracos também foram tampados para evitar que o ácido alcance. Algum tempo se passa, e o nosso garoto está exausto, questionando quanto tempo já passou e se realmente conseguirá sair desse lugar. A lagartixa está também em estado lamentável. No entanto, quando o líquido para de escorrer dos buracos, o Dokaibi aparece e parabeniza o nosso garoto, chamando de incrível, pois já se passaram 4 dias desde que o cenário começou. As constelações estão impressionadas, e uma delas patrocina-o com 100 moedas. Completamente esgotado,
o nosso garoto se larga e cai no chão, e o cenário secreto se encerra. Do lado de fora, a lagartixa está morta, e ele recebeu 9.000 moedas como recompensa. E o nosso prota foi o primeiro a capotar um monstro de nível 7, ganhando uma recompensa extra de 1.000 moedas. E o prota tá lá felizão e de braços abertos, já que esse inferno acabou. E o capetinha tá lá impressionado, pois ele observou como nosso garoto usou os espinhos do porco para tampar a saída dos fluidos digestivos, e algumas constelações sorriem, como se já soubessem o que iria acontecer. Ele recebe mais moedas, mas algumas constelações demoraram a entender sua decisão. O nosso garoto usou a mucilagem do cavalo marinho por todo o corpo antes de atacar, e com os espinhos, ele começou a sugar a força vital do Ichthyosauro, aliviando sua fome, sede e aumentando sua resistência. Ele explica ao capetinha que a mucilagem do cavalo marinho é eficaz em muitos fluidos digestivos, pois eles evoluíram após serem comidos pelos Ichthyosaurus. O prota pede ao capetinha que calhe a boca e abra a bolsa dos Dokaebis. Ele pega um dos espinhos e começa a furar a barriga da criatura. Quando ele racha tudo, encontra algo, o núcleo de Ichthyosauro. Ele decide colocar esse item em leilão e pede a fé quebrada em troca. Ele pergunta ao capetinha se alguém já possui esse item, e o capetinha pede uma pausa para comerciais antes de prosseguir para o próximo cenário, com uma expressão intrigada no rosto. E depois dessa pequena pausa, o capetinha entrega o contrato para o prota, que ao analisar, percebe que algo importante está faltando. Ele questiona o capetinha sobre essa parte ausente, e este não parece entender inicialmente. O prota fica irritado e explica que falta proporção no contrato. O capetinha propõe dividir meio a meio e retirar as tarifas do canal do protagonista, de forma que todas as doações sejam compartilhadas igualmente. Por exemplo, se ele ganhar 100 moedas, o capetinha ficaria com 50 e ele com 50. No entanto, o prota questiona se o capetinha está tentando enganá-lo, já que as constelações normalmente doam em uma porcentagem, e as doações das constelações são deduzidas também nessa porcentagem. Ele argumenta que, como uma encarnação sem patrocinador, quando uma constelação faz uma doação para uma encarnação sem patrocinador, as constelações devem pagar uma taxa mais alta. Ele pergunta ao capetinha se ele já não ganhou o suficiente com ele. O capetinha fica surpreso e zangado por saber disso. O prota então propõe uma divisão de 100-0, e isso deixa o capetinha meio surpreso. Mas quando a ficha cai ele se zanga pois acha isso ridículo. Mas nosso prota fala que ele só vai ficar com as comissões, pois não vai pagar nem um centavo a mais para ele. Então o capetinha tentando negociar. Primeiro ele tenta 70-30 mas não dá certo. Então tenta 80-20, mas não dá certo também. Mas o prota insiste em uma divisão de 100-0, e o nosso garoto fala que se ele não concordar ele vai para outro canal. Então o capetinha já começa a ficar preocupado, e o prota nesse momento lembra que o comercial está prestes a acabar, pressionando-o a decidir. Finalmente, o capetinha concorda com a divisão de 100-0, mas o prota fala que não vai assinar ainda, pois o prota fala que o capetinha vai ter que pagar ele por fora também, assim pede 5.000 moedas. Após assinarem o contrato, o prota nada em direção à sua liberdade e reflete sobre o fato de que passou 4 dias naquele cenário, embora seu objetivo fosse apenas 2 dias. Ele se surpreende com a quantidade de dinheiro que possui agora, mais do que imaginava, e começa a questionar se é apenas um leitor. Em seguida, ele retorna alguns minutos no tempo e conversa com o capetinha, na qual mencionou que a janela de informações estava estranha e pede ao capetinha para corrigi-la. Quando o capetinha tenta corrigir o sistema, a habilidade quarta parede é ativada e dá um choque nele. O prota fica feliz ao perceber que a sua habilidade quarta parede também afeta os capetinhas. Nesse momento, ele atravessa uma barreira e entra no segundo cenário principal, mas quando ele entra nesse cenário ele já começa na provação, pois o terreno dessa área está profundamente contaminado, e o nosso prota fica exposto a uma névoa venenosa, e o dragão das chamas negras dá um sorriso traiçoeiro, e nesse momento o cenário começou para o nosso prota.